Tá rolando. Vamos esperar o povo chegar. Arlete já chegou. Oi, Arlete. Boa noite, querida. Pastor Hamilton. Boa noite, meu irmão. Deus abençoe a todos. Vamos esperando o povo chegar. Oi, Elô. Poxa, Elô. Que bom, Elô. Que bom tê-la conosco. Vamos esperando o povo chegar. O povo que estava na live, que o Johnny passou agora para mim. Vamos esperar para a gente retomar aqui o nosso culto. Amém? Márcio. E aí, meu irmão? Como é que você está, meu amigo? Tudo bem? Renata está aí contigo. Oi, Renata. E aí, Elô? Puxa, que legal te ver. Que legal tê-la aqui conosco nesse culto. Que bom. Vamos esperar mais um pouquinho para ver se o pessoal vai se chegando. Não dá tempo. Não? Não. Então vamos lá. Minha esposa aqui está falando que não dá tempo, porque nós temos um tempo meio limitado para a live, né? Então, uma excelente noite para todos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Rosângela e Johnny, que estavam aí com vocês. Poxa, que bênção que foi a abertura do culto e o louvor. Glória a Deus por isso. Oi, Elô, também, morrendo de saudade de você, querida. Você é uma bênção. Bem, irmãos, vamos orar para a gente iniciar aqui a nossa palavra. Estamos juntos, irmãos, estamos sempre juntos no mesmo Espírito. Em nome de Jesus. Pai querido e amado, Deus santo e maravilhoso, nós te louvamos pelo que Tu és. Damos a Ti toda a honra, glória, louvor, majestade, adoração. Ó Deus, e nesse momento, Pai, nós clamamos que o Teu Espírito venha sobre as nossas vidas, Deus amado, e nos conduza, Deus amado, a estarmos mais alinhados a Ti através da Tua palavra, Deus amado, estarmos verdadeiramente conectados a Ti, Deus amado, estando e sendo cheio do Teu Evangelho, Deus amado, e que esse Evangelho, Deus amado, penetre nas nossas mentes e nos nossos corações e transforme as nossas vidas, para que através da nossa transformação nós possamos impactar, Deus amado, a humanidade, através de uma revolução de amor, Deus amado, em nome de Jesus Cristo. Entrega esse momento diante do Seu trono de graça, que o Senhor esteja conduzindo todas as coisas. Amém. E que em tudo se cumpra segundo a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, é lugar muito comum, né? Hoje em dia nós falarmos, estamos passando por um momento dificílimo, né? E estamos mesmo. Talvez, e espero realmente que não, que a nossa geração não venha passar por um momento tão tribulado, tão difícil, tão cheio de incerteza, de tanta instabilidade. A instabilidade é terrível, ela gera ansiedade, é uma série de coisas. Como nós estamos precisando de uma boa notícia, não é verdade? A palavra de Deus diz que as boas novas fortalecem até os ossos. E o Evangelho, ele é exatamente isso, as boas novas do reino. Então vamos falar a respeito do Evangelho, porque sem dúvida nenhuma é a única alternativa para uma condição de vida melhor para a humanidade. E o apóstolo Paulo, ele deixa todas as instruções, todas as orientações necessárias para a vida cristã, e faz isso através das diversas cartas que ele escreveu para as igrejas no Novo Testamento. E entre... Abaixa bem baixinho, por favor, bem baixinho. E entre essas cartas que Paulo escreve, existem 4 delas que não são escritas para a igreja, mas são cartas escritas para indivíduos. Nós temos aí as 2 cartas que ele escreveu para Timóteo, temos a carta que ele escreveu para Tito e temos a carta que ele escreveu para Filemão. Tá? E entre essas cartas pessoais, querido, existe uma que é extremamente pessoal. E ela se diferencia das demais por ser uma carta que não tem um cunho essencialmente teológico, mas ela tem um cunho mais ético e até mesmo social. Uma carta inteiramente prática. Paulo escreve a um irmão em favor de um outro irmão. Isso é, Paulo intercede em favor de um irmão. Notem, queridos, que nesse momento aí que nós estamos vivendo, no momento onde nós percebemos
vários conflitos sendo potencializados, diferenças sendo potencializadas, muita gente semeando contenda. A gente pode perceber o apóstolo Paulo, o revelador do Evangelho, sendo um pacificador. Irmãos, ser pacificador é uma grande virtude cristã. A palavra de Deus nos diz que há seis coisas que o... Beleza, desculpe, deu uma travadinha, mas voltou. Eu acho, pelo menos aqui para mim deu. Mas vamos lá. Há 6 coisas que o Senhor reprova e há uma 7ª que ele abomina. E essa 7ª é aquele que semeia contenda entre os irmãos. Isso é, aquele que potencializa conflitos, aquele que traz as diferenças à baila e potencializa essas diferenças. E nós podemos notar, e vamos notar nessa carta que nós vamos falar nessa noite, Paulo sendo um pacificador. É muito interessante, irmãos, que nós estamos acostumados a ver Paulo nas suas cartas cheios de argumentos contundentes, dando firmes orientações, firmes instruções. Nessa carta não. Essa carta a gente pode ver o apóstolo assim, completamente relaxado, completamente livre, uma conversa completamente amigável, cheio de sensibilidade, cheio de afeto humano. A gente encontra Paulo assim numa condição tão relaxada que parece que ele já tinha a certeza da resposta. Todos nós já devemos ter vivido isso. Às vezes a gente está conversando com alguém, a gente vai pedir algo para alguém, mas como a gente conhece tanto essa pessoa, a gente já tem certeza da resposta, não é verdade? É exatamente essa sensação que passa nessa carta que Paulo escreveu, e é uma carta muito delicada, irmãos. Ao mesmo tempo que Paulo conduz de uma forma muito relaxada, livre e amigável, é uma carta muito delicada, porque o tema é muito delicado, pois trata-se de uma propriedade. E é fato que quando nós falamos de propriedade, é um assunto um pouco mais delicado, né? Essa carta, irmãos, ela trata da atitude cristã, atitude cristã diante da prática da escravidão. Amém? Essa carta é a carta que Paulo escreveu a Filemon. E antes de entrarmos no conteúdo da carta, queridos, eu quero esclarecer aqui uma situação. Tanto a escravidão quanto os problemas sociais da época, como por exemplo a opressão da mulher, entre muitos outros problemas sociais existentes na época, essas coisas não eram pautas prioritárias de Paulo e nem pauta prioritária da igreja primitiva em geral. Nós precisamos entender, queridos, que esses homens e essas mulheres que formavam a igreja primitiva, eles tinham uma missão, eles tinham uma causa deles. Eles tinham uma pauta prioritária, e essa pauta era a pregação do Evangelho e anunciar as boas novas do reino. Agora pensem comigo aqui, se esses homens e essas mulheres fossem se engajar nos vários problemas sociais que existiam na época, e existiam muitos, eles certamente seriam ainda muito mais perseguidos do que já eram. Aqueles homens e aquelas mulheres eram extremamente perseguidos em razão da divulgação do Evangelho, em razão das suas novas ideias, em razão desse novo conceito moral e espiritual. Se eles fossem se envolver nessas causas sociais, se eles fossem se engajar nessas causas sociais, certamente eles iriam ser impossibilitados de cumprir a sua missão. Amém?
nós precisamos de estabelecer prioridades. Qual é a nossa causa prioritária? Tá? Existem as nossas prioridades e existe o que há de secundário. É claro que quando nós estabelecemos as nossas prioridades, não quer dizer que nós vamos negligenciar o que é secundário. Amém? Mas apenas nós colocamos o nosso foco principal, colocamos a nossa atenção maior no que é prioridade. Agora a questão em relação a todos esses problemas sociais existentes na época, que não eram prioridades nem de Paulo e nem da igreja de um modo geral, é que a própria essência da missão deles, a própria essência do evangelho, já jogaria por terra todos os problemas sociais existentes na época e existentes hoje em dia. Paulo vai falar aos Galácios, lá no capítulo 3, ou melhor, Paulo vai escrever aos Galácios, lá no capítulo 3, que não há nem servo nem livre, não há nem judeu nem grego, não há macho nem fêmea, mas todos são iguais em Cristo Jesus. Vai dizer um pouquinho mais à frente também aos Galácios, no capítulo 5, que amarás ao teu próximo como a ti mesmo, parafraseando Jesus. Vai dizer também aos Romanos que tudo se resume nessa palavra: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Queridos, só essas declarações do Evangelho já derrubam todos os problemas sociais. Amém? Só essas declarações, que não há nem judeu e nem grego, isso é, não há nacionalidade, não há nem servo nem livre, não há escravo e não há o livre, não há nem macho nem fêmea, só em não haver distinção nessas coisas todas, só em dizer amarás ao teu próximo como a ti mesmo, só isso aí já derrubam todos os problemas sociais existentes em todos os tempos. Amém, irmãos? Queridos, o Evangelho, ele não é uma mensagem dirigida à sociedade, mas o Evangelho é uma mensagem dirigida a indivíduos. Agora, uma vez que o indivíduo se identifica com essa mensagem, acolhe essa mensagem e começa a praticar segundo os conceitos morais e espirituais que essa mensagem traz, ele já vai afetar profundamente a sociedade. Porque uma vez o indivíduo transformado, ele transforma a sociedade, porque a sociedade é formada por indivíduos. Amém, queridos? Se você quer mudar o seu meio de convivência, mude a si mesmo. Amém? Irmãos, Filemão era um bom homem. Filemão era um ótimo homem. Filemão era um ótimo cristão. Mas Filemão era senhor de escravos. Filemão possuía escravos. Vocês sabem, quando o Evangelho, vocês sabem sim, porque todos vocês já foram tomados por isso. Você sabe quando nós ouvimos o Evangelho, nos identificamos com ele, acolhemos ele para a nossa vida, e aí permitimos que o Evangelho penetre em várias áreas da nossa vida? Pois é, queridos, é exatamente aí que está o problema. Permitimos que o Evangelho penetre em várias áreas da nossa vida, e não em todas as áreas da nossa vida. Essa amargura eu vou manter. Não, esse desejo de vingança eu vou manter. Esse melindre eu preciso de manter, porque eu preciso de me vitimizar. Não. Eu vou continuar justificando tudo em todos. Não importa muito a solução, o que importa é que eu tenha razão. Não. Esse eu não posso perdoar.
Irmãos, a gente ouve essas coisas, a gente considera isso sempre errado. Mas será que muitas dessas coisas nós não vivemos? E aí, queridos, sabe o que acontece? A gente vai se tornando escravos dessas situações em que nós não permitimos que o Evangelho alcance. E nós vamos acorrentando essas situações com a nossa carne e vamos nos mantendo escravos dela. Então, queridos, permita que o Evangelho cresça dentro de você. Permita que o Evangelho venha se expandir dentro de você e venha alcançar cada cantinho da sua existência. Permita que o Evangelho vá lá naquele preconceito. Permita, queridos, que o Evangelho vá naquele lugar de discriminação. Permita que o Evangelho chegue até aquela mágoa. Permita, irmãos, que o Evangelho chegue até aquele lugar de ressentimento. Permita que o Evangelho chegue ao lugar de ter a razão a todo custo. Permitam, queridos, que o Evangelho chegue naquele lugar onde nós guardamos pessoas que nós temos como pessoas de estimação ou de repulsa. Tire essas pessoas desse lugar e coloque nesse lugar comportamentos e ideias. Amém, irmãos? Permita que o Evangelho cresça dentro de você como uma missão interior, um ide para dentro, levando o Evangelho para todas as áreas, para todos os segmentos da nossa vida. Permita que aquilo que já é bom se torne ainda melhor. Amém? Porque muitas das vezes nós achamos que o Evangelho não precisa de ir tão fundo. Não. O Evangelho não precisa de ir até aí. Afinal de contas, eu já melhorei muito. Afinal de contas, eu já não bebo mais. Eu já não fumo mais. Eu não falo palavrão. Nem música do mundo eu ouço. Não precisa de exagerar. Mas, irmãos, é exatamente na hora que a gente exagera no Evangelho é que a gente encontra a liberdade e a paz que nos leva a viver a vida em abundância que Jesus nos promete lá em João 10:10. Amém? Permita. Tire, se despoje da sua carne e permita que o Evangelho chegue àqueles lugarzinhos que o Espírito está convencendo você nesse momento, e está convencendo a mim também, que o Evangelho precisa de chegar. Liberte tudo que te escraviza e liberte em você tudo que escraviza o outro, tornando aquilo que já melhorou em muito melhor. Amém? Tornando aquilo que já melhorou em muito melhor. Não mantenha nenhum tipo de relacionamento com escravidão nenhuma. Não escravize, não se deixe escravizar. Isso só é possível através do exagero do Evangelho, que produz vida em abundância. E aí, queridos, a gente alcança um estágio onde não há mais devedores. Amém? A gente atinge um estado onde ninguém que tenha um dia nos causado dano ainda pese no nosso coração. Mas a gente começa a entender que foi tudo levado na cruz, aonde Jesus disse que está pago, que está consumado. E aí eu não posso carregar em mim nenhum tipo de maleficência, porque tudo foi carregado na cruz. Esse é o Evangelho em exagero. Amém? É desfrutar de uma tranquilidade de que não há mais absolutamente nada que tenha sido pregado em mim, porque tudo foi pregado na cruz. E tudo isso foi pago através do perdão. Amém, queridos? Então, que o Espírito esteja convencendo a cada um de vocês e a mim também, o que eu preciso libertar?
O que eu preciso de libertar no meu próximo e o que eu preciso de libertar em mim mesmo. Porque absolutamente nada cresce, se desenvolve e permanece bem se o possuidor de tal coisa não crescer também. Por exemplo, uma igreja, ela não cresce e permanece bem se o líder dessa igreja não crescer também. Imagine uma conta bancária. E essa conta bancária, ela vai se avolumando em saldo, ela vai se avolumando em depósitos, coisa boa, não é? Porém, irmãos, se o possuidor dessa conta não se avolumar também no amor de Cristo, ele corre o risco de ser escravizado pelo dinheiro. Ele corre o risco de ser escravizado por Mamon. E o líder da igreja a que nos referimos, ele corre o risco, se ele não se desenvolver também e não crescer como pessoa e espiritualmente, ele corre o risco de ser escravizado pelo orgulho, pelo status. Nada cresce e permanece bem se a pessoa possuidora de tal coisa ou responsável por tal coisa não crescer também espiritualmente, se não houver um crescimento pessoal também da pessoa. E era, irmãos, exatamente essa a motivação de Paulo ao escrever essa carta para Filemão. Filemão, você é um ótimo homem, você é um ótimo cristão, mas não se conforme com a sua condição atual. Você precisa crescer, você precisa se desenvolver, você precisa permitir que o Evangelho alcance alguns lugares que ele ainda não chegou. Queridos, nós nunca podemos nos contentar com a nossa condição espiritual. Porque quando a gente se contenta com a nossa condição espiritual, nós começamos a ficar estagnados. E quando a gente fica estagnado espiritualmente, a gente imediatamente começa a retroceder. O Evangelho e a vida espiritual é um constante crescimento e um constante avanço. Filemão, você é ótimo. Mas não se contente com essa situação, você precisa melhorar. E aí eu vou ler para vocês lá em Filipenses 1. Filipenses só tem um capítulo. A carta que Paulo escreveu aos Filipenses só tem um capítulo. Eu vou ler do versículo 3 ao versículo 7. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Graças dou ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, ouvindo o teu amor e a fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo e para com todos os santos, para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que há em vós por Cristo Jesus. Tive grande gozo e consolação no teu amor, porque por ti, ó irmão, as entranhas dos santos foram recriadas. Que lindo isso que Paulo escreve para Filemão, não? Filemão realmente era um homem muito bom. Que elogio maravilhoso que Paulo faz a Filemão. Filemão, ele realmente tinha amor prático. A palavra diz aqui que ele recriava corações. Filemão, ele aliviava as pessoas das necessidades as necessidades que perseguiam as pessoas. Filemão trazia descanso para as canseiras da vida. Filemão era uma ótima pessoa. Filemão transbordava no amor cristão. Inclusive tinha uma igreja na casa de Filemão. Aliás, irmãos, nessa época, e até 300 anos, né,
Depois de Cristo, todas as reuniões cristãs eram feitas em casas. Só 300 anos depois de Cristo que se construiu um templo específico para reuniões cristãs. Até então, as reuniões cristãs elas eram feitas em casa. E na casa de Filemão tinha uma igreja. E Filemão era uma grande bênção. Paulo tinha muita coisa boa para falar de Filemão. Mas havia um ponto cego na vida de Filemão. Havia um lugar em que o evangelho ainda não tinha alcançado. Havia um lugar na vida de Filemão que estava blindado pela carne dele. Filemão não tinha escravos. Filemão, ele era senhor de escravos. E essa carta de Paulo é um despertamento para o amor cristão que já existia no coração de Filemão. Filemão, esse amor que você tem por Cristo, esse amor que você tem pelos irmãos, esse amor e essa disponibilidade que você tem para a obra de Deus, agora você vai ter que transferir esse amor para aquele escravo chamado Onésimo que te roubou e fugiu. Duro isso, né? Duro isso, né? Onésimo era escravo de Filemão. Onésimo roubou Filemão e fugiu. E Paulo diz para ele: esse amor que você tem pelos irmãos, esse amor que você tem por Cristo, esse amor que você tem pela obra, você vai ter que transferir esse amor para Onésimo. A coisa começa a apertar um pouco, né? O discurso começa a ficar difícil e duro, não é? Mas é exatamente, meus irmãos, essa a revolução a revolução espiritual e moral que o evangelho propõe. Amém? A revolução espiritual que o evangelho propõe. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo, porque todos são iguais em Cristo Jesus. Onésimo, irmãos, roubou Filemão e fugiu. Provavelmente, dá a entender aqui que Onésimo estava na esperança, né, de se misturar, estava na esperança de desaparecer em meio à metrópole populosa. Onésimo partiu para Roma e tentou se esconder no meio da multidão. Irmãos, quantas vezes nós pegamos os nossos erros, pegamos os nossos pecados e queremos esconder eles no meio da multidão de pecados do mundo? Quantas vezes nós pegamos as nossas falhas, nossas debilidades, nossas dificuldades, nossos erros e os escondemos no meio da multidão de erros do mundo? Isso é tão normal. Todo mundo faz isso. Meu vizinho faz. Meu colega de trabalho faz. Todo mundo faz. Isso é padrão. Sim, isso é padrão do mundo que jaz no maligno. O nosso padrão é o padrão de Jesus Cristo. E quando nós vivemos exageradamente o Evangelho, nós nos desvinculamos desse padrão mundano e nos vinculamos e nos enxertamos no Evangelho de Cristo, que diz que todos são iguais em Cristo Jesus e eu devo amar o meu próximo como a mim mesmo. Amém? Então a intenção de Onésimo era exatamente essa: se esconder em meio à multidão da metrópole. Só que por providência divina, que eu não consigo entender como, mas providência divina, ele se encontrou com Paulo. Paulo estava preso. Paulo escreve essa carta a Filemão preso, entre algemas, como ele diz. Eu sei que Onésimo, de alguma forma, se encontra com Paulo e se converte. Aí Paulo diz para Filemão assim: Filemão, agora, aquele escravo, ladrão e fujão, não é mais sua propriedade, porque agora ele é propriedade de Cristo. Então, Filemão, receba Onésimo, porque eu vou mandar Onésimo para você, como você receberia um irmão em Cristo. Amém, irmãos?
É muito interessante que Paulo, em nenhum momento, nós vamos ler mais alguns trechinhos aqui da carta, depois leio. É uma carta de 25 versículos, a gente lê em 5 minutos. E é uma bênção, é uma carta de libertação. Amém? E aí, ele diz: Filemão, agora você vai ter que receber esse escravo, ladrão e fujão, não como escravo, mas como um irmão em Cristo. Mas em nenhum instante, Paulo pede para que Filemão não considere os crimes de Onésimo. Irmãos, as nossas atitudes trazem a reboque consequências. E nós temos que pagar nós temos que pagar pelos nossos atos e pelos nossos erros. O que Paulo pede é: receba Onésimo com compaixão e com misericórdia. Não receba como um escravo, ladrão e fujão, mas receba ele com misericórdia e com compaixão. Filemão, seja o mesmo cristão que você é com seus irmãos, seja também com Onésimo. Queridos, esse conselho, seja cristão com ele. Esse conselho envolve tudo. Esse conselho envolve tudo que há de compreensão, de compaixão, de misericórdia. Esse conselho, seja cristão com ele, seja cristão com todos. Isso aí certamente resolveria todos os problemas da humanidade, todos os problemas sociais da humanidade. Amém? Queridos, Onésimo era um nome muito comum entre os escravos, porque Onésimo significa útil. Então muitos escravos se chamavam Onésimo. O significado do nome Onésimo era útil. Porém, pelo que está relatado aqui, Onésimo não era muito útil, né? Onésimo não era um homem de moral muito elevada, não era um homem de virtudes. Mas aí a gente vai ver uma coisa muito interessante lá no versículo 11. Vou ler aqui para vocês. Preste atenção. Paulo falando de Onésimo para Filemão, o qual em outro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil, mas eu tornarei a te enviar. Queridos, antes Onésimo era inútil, agora ele é muito útil. Percebam, queridos, que Onésimo teve que se converter a Cristo para ser digno do seu próprio nome. Antes de se converter a Cristo, ele era inútil. Agora, Filemão, esse escravo fujão e ladrão, ele é útil, ele é utilíssimo, tanto para você quanto para mim. Queridos, todas as pessoas, todos os homens e todas as mulheres que verdadeiramente se convertem a Cristo passam a ser mais úteis. Se eram inúteis, passam a ser úteis. Se eram úteis, passam a ser muito mais úteis. E isso em todos os segmentos da vida. E eu não estou falando de passou a frequentar uma igreja. Não se trata disso. Eu estou dizendo se converteu a Cristo, teve a sua mente renovada pelo Evangelho e vive exageradamente o Evangelho. Eu tenho falado muito em exageradamente, né? Exageradamente normalmente tem um significado negativo, né? Algo exagerado é algo que passou do ponto. 3 minutos. Passou do limite. Não é possível. Passou do limite. Mas quando se trata de evangelho, irmãos, quando se trata de evangelho, a palavra exagerado, ela perde o sentido negativo. Amém? Porque evangelho não é cultura evangélica, não. É evangelho. O evangelho, quanto mais vivido, melhor. O evangelho, quanto mais vivido, mais liberdade. O evangelho, quanto mais vivido, mais paridade. O evangelho, quanto mais vivido, mais harmonia. O evangelho, quanto mais vivido, mais paz. Amém, irmãos? Quem vive exageradamente o evangelho sempre se torna uma pessoa extremamente mais útil. Poxa, faltam só... vai dar tempo.
sempre passa a ser uma pessoa extremamente mais útil. Estou falando de evangelho, irmãos. Agora vamos perceber aqui rapidamente, que a gente tem um tempo estipulado na live, né? Vamos ver aqui rapidamente a argumentação de Paulo para Filemão. Irmãos, percebe a elevação, a plenitude do pensamento cristão de Paulo, fazendo um pedido a Filemão. Notem que Paulo era o líder da igreja. Paulo tinha autoridade sobre a igreja, ele podia mandar. E Filemão, pelo que a gente lê aqui, é bem provável que fosse obedecer Paulo. Paulo tinha autoridade, mas Paulo não era autoritário. Amém? Paulo tinha autoridade para fazer, e vamos ver como ele fez aqui. Paulo não era aquele autoritário que dizia: quem manda sou eu tenho poder e será do meu jeito. Não, olha a argumentação, a plenitude de um verdadeiro cristão, argumentando em favor de um outro cristão. Vamos ler o versículo 13 e 14. Eu bem o quisera conservar comigo, para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho. Mas nada quis fazer sem o seu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas fosse voluntário. Queridos irmãos, a gente percebe aí o conflito entre o dever e o desejo. É muito claro na carta que Paulo gostou de Onésimo. E Paulo queria que Onésimo fosse parceiro ministerial dele. Amém? E Paulo poderia raciocinar da seguinte forma: Filemão é um homem rico, né? Com certeza, Onésimo vai ser muito mais útil para mim do que para ele. Porque trabalhando para ele, ele só vai fazer o serviço braçal. E para fazer o serviço braçal que Onésimo faz, Filemão deve ter muitos outros escravos. Paulo poderia ter esse tipo de raciocínio e colocar o seu desejo acima do seu dever. Paulo poderia ter usurpado de uma autoridade que não era sua. Porque, pela lei de Roma, quem era proprietário de Onésimo era Filemão. E Paulo não usurpou dessa autoridade. Paulo não tomou para si essa autoridade. E muitas das vezes nós fazemos esse tipo de manipulação. Não, mas ele é muito mais importante para mim do que para ele, mas não interessa, é dele. E muitas das vezes nós manipulamos sim e colocamos o nosso desejo acima dos nossos deveres. Paulo não fez isso, mas ele colocou o seu dever acima do seu desejo e argumentou. Amém? Isso é importantíssimo, queridos. Isso é importantíssimo. Agora vamos ler... Tem que correr, né? Agora vamos ler o 9 e o 14. Olha que tremendo isso aqui, queridos. Olha a argumentação de Paulo. Olha a autoridade cristã, como deve ser usada. A autoridade de evangelho. 9 e 14. O 14 já li e vou ler de novo, mas vou ler o 9 também. Todavia, peço-te por amor, sendo Paulo, o velho e também agora prisioneiro de Jesus Cristo. Vou ler o 14 de novo. Mas nada quis fazer sem o seu parecer, para que o teu benefício não fosse como força, mas fosse voluntário. Puxa vida, Paulo está dizendo: Filemão, eu quero muito Onésimo, mas você não precisa de me dar, você não tem que me dar. Não tem que, irmãos. No Evangelho não tem que, irmãos. Amém? Não tem que. Paulo, ele poderia ter dado uma ordem para Filemão, mas ele preferiu conduzir Filemão gentilmente ao caminho certo, ao invés de empurrá-lo nessa direção. Queridos, toda ação cristã deve ser motivada por um amor que habita em nós, por uma mente renovada e não por uma obrigação ou por uma imposição. Amém? Até porque quando a gente impõe alguém a fazer algo que é certo, a gente está privando a pessoa de demonstrar maturidade espiritual e tomar a atitude correta voluntariamente, espontaneamente, expressando o amor que há nela.
Amém? A gente está privando as pessoas de perceberem as necessidades que estão ao redor e suprir essas necessidades segundo os recursos que lhes são disponíveis. Toda ação cristã, ela é feita espontaneamente, produzida por um amor que habita em nós, produzida por uma mente renovada no Evangelho, que deve ser vivida exageradamente. Quantos minutos? 6 minutos. Vamos então para o versículo 18. Versículo 18. Mais um pontinho da argumentação de Paulo. Paulo falando para Filemão a respeito de Onésimo, olha isso. E se te fez algum dano, ou te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. Aqui, Filemão, se algum dano o seu escravo te causou, e causou porque ele havia roubado Filemão, se ele te deve algo, põe na minha conta. Irmãos, preste atenção, somos todos Onésimos. Toda a humanidade é Onésimo, porque todos nós temos dívidas de pecado e carecemos da glória de Deus, carecemos do perdão de Deus, carecemos da misericórdia de Deus, carecemos da cooperação do próximo e a condução do Espírito. Todos nós somos Onésimo. Não foi exatamente isso que Deus fez por nós? Eu vou enviar o meu filho, e o meu filho vai pagar a conta de toda a humanidade. Pega todo o pecado da humanidade e joga nas costas do meu filho, que ele vai pagar. Amém, irmãos? Somos todos Onésimos, e todos carecemos da glória de Deus. Amém? Queridos, ele pagou por nós, por todos os pecados. Ele pagou todos os pecados na cruz e por isso somos libertos. Somos todos Onésimos e carecemos da glória de Deus. Irmãos, há vários tipos de pecado, há vários tipos de escravidão e Jesus nos liberta de todas elas, quando permitimos que o Evangelho invada e chegue e alcance cada cantinho da nossa existência. Há vários tipos de escravidão, mas essa carta, ela fala especificamente da escravidão física, e que muitas das vezes vem disfarçada de vários nomes. Mas em todo lugar onde a vida humana é diminuída, em todo lugar onde a vida humana é desprezada, em todo lugar onde a vida humana é negligenciada, em todo lugar onde a vida humana é comercializada, ali há escravidão, irmãos. E Jesus nos libertou de todos os pecados e nos manda para sairmos e abolirmos todo tipo de escravidão. Esse é o ID. Vá e liberte os oprimidos. Vá e liberte os oprimidos dos autoritários. Amém? Queridos, a comunhão cristã, ela se alicerça em duas coisas: liberdade e igualdade. Amém? Olha só o Evangelho harmonizando todos os polos, os dois polos. A comunhão cristã se harmoniza. A comunhão cristã, ela se baseia na igualdade e na liberdade, harmonizando todos os polos. E pela lei romana, Onésimo poderia ser morto. Onésimo poderia ser torturado por Filemão. Onésimo poderia ser marcado a ferro por Filemão. Mas numa época, irmãos, onde a vida humana era tão barata como naquele tempo, Paulo olhou para Onésimo como alguém a qual Cristo morreu. Amém? Aos olhos do verdadeiro cristianismo, aos olhos do verdadeiro evangelho, não há escravo, não há ladrão, não há fujão, não há homens e nem mulheres melhores ou piores, mas todos são pessoas às quais Cristo morreu. 2 minutos que faltam. Queridos, essa é uma carta, sim. Essa carta é uma verdadeira revolução,
porque ela afeta o coração e afeta o comportamento e aí transforma a humanidade. E Paulo, no resumo da história, Paulo fala para Filemão assim: Filemão, recebe Onésimo da mesma forma que você gostaria de ser recebido se você tivesse cometido um erro. Amém? Essa é a regra de ouro, irmão. Essa é a regra de ouro do Evangelho. Recebe Onésimo, Filemão, do mesmo jeito que você gostaria de ser recebido se você tivesse cometido um erro. Amém? Tivemos que terminar aqui meio apressado, mas essa era a palavra que eu queria trazer para hoje. Todos somos iguais em Cristo Jesus. E só o Evangelho é capaz de harmonizar a existência da humanidade. Eu quero rapidamente fazer uma oração. Pai querido e amado, em nome de Jesus, que o Evangelho saia definitivamente da superficialidade do ouvir e penetre nas mentes e nos corações, transforme os estilos de vida e nos conduza a libertar e a sermos libertos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que possamos viver exageradamente o Evangelho do Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Tem alguns segundinhos. Que pena ter que terminar tão rápido correndo com a Ana aqui. Faltam 3 minutos, faltam 2 minutos, falta 1 minuto. Meu amor. Bem, queridos amigos, irmãos em Cristo, Deus abençoe a todos. Tenham uma excelente semana, cheia da presença de Deus, no conforto do Espírito Santo e vivendo exageradamente o Evangelho que se alicerça na igualdade e na liberdade. O Evangelho consegue harmonizar os polos. Amém? Deus abençoe a todos, queridos. Um forte abraço, uma excelente noite. Ficou ótimo, eu não sei onde que grava.